Renda fixa usando R, taxa de juros. Bem, vamos lá. Taxa de juros. Taxa de juros é o que define o valor do custo do dinheiro no tempo. Porque numa decisão de investimento, se eu aplico o meu dinheiro, então quem recebeu essa aplicação, penso que eu investi num CDB. Então, o banco que recebe esse CDB, ele vai ter que me pagar a taxa de juros que ele está prometendo naquele produto. Então, para o banco, é o custo do dinheiro, de ter o meu dinheiro por aquele período de tempo. É o quanto ele vai ter que me pagar por ficar com o meu dinheiro por esse período de tempo. E ao final desse período, como a gente viu, eu vou receber o meu dinheiro de volta, que foi aplicado, mais os juros sobre o capital investido. E no nosso mercado, a gente tem uma taxa que é muito importante, utilizada pelos bancos, que é a taxa DI, que na data do dia 8 de fevereiro estava a 1,90%. Essa taxa é utilizada em diversos CDBs que os bancos utilizam para a captação bancária, que é o produto de captação bancária das instituições financeiras. E como é que isso funciona? A taxa DI ela é uma taxa de juros anual. Então, se aqui, no dia 8 de fevereiro de 2021, ela está a 1,90% ao ano, então quer dizer que ao final do período de um ano, eu vou ter os juros equivalentes a 1,90. Então, vamos lá, mostrando aqui um exemplo. Se eu invisto 100 mil ao fim de um ano nessa taxa de juros, eu vou ter 1.900 de juros. Se eu invisto por um período de 2 anos, a mesma taxa de juros, só que agora eu tenho aqui o valor presente, o fator de juros, e eu tenho aqui o período ao quadrado. Então, eu tenho 2 anos. Eu tenho de juros 3.836,1. Notem que, por este fator de capitalização, a taxa de juros de 2 anos é maior do que o dobro da taxa de juros de um ano. E esse aqui é o efeito dos juros sobre o tempo. Vamos no R agora mostrar como é que a gente vai no site da B3 para capturar essa taxa de juros. Como é que a gente utiliza o R para ir no site da B3 e fazer aqui o download da minha taxa de juros, da minha taxa DI. Então vamos começar. Eu estou aqui no meu notebook, no R, vou começar carregando os pacotes, carregando o Tidyverse, o HTTR e o JSONlit, e a gente vai ver por que a gente vai usar esses pacotes. Então aqui, baixando os dados em JSON, por isso que eu carreguei o JSONlit, do site da B3. Então a gente vai no site da B3, onde a gente tem aqui a taxa DI, eu clico aqui em inspecionar, exatamente no elemento que apresenta a taxa DI. Aí ele abre aqui o DevTools, né, do Chrome, e está aqui o componente, a taxa PCT 1.90. Só que eu já sei que esse conteúdo ele é gerado dinamicamente. Então agora eu vou aqui no fonte da página, que é o fonte carregado, e vou procurar esse taxa PCT. E eu vejo aqui que esse elemento, taxa PCT, está em branco, o mesmo elemento que aqui, taxa PCT, taxa title, taxa PCT, valor. Quando eu venho aqui, taxa title, taxa PCT, valor, ele está em branco. Por quê? Porque ele é preenchido por esse JavaScript aqui. E olhando esse JavaScript, eu tenho essa URL aqui, que está lá, consultar taxa DI. E aí, olhando o código aqui em JavaScript, eu vejo que ele faz um tratamento do conteúdo dessa página, dessa URL aqui, usando o JSON. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar o conteúdo dessa URL fazendo um parse no JSON para obter a minha taxa de juros. Então, vamos voltar lá para o RStudio para a gente ver isso na prática. Então tá aqui, encontrei a tag taxa PCT no código JavaScript e eu vou pegar essa URL da onde eu vou obter esses dados. Então tá aqui a URL que eu peguei lá do site da B3. Vou utilizar a função get do HTTR, né, que vai me dar um get. Vejo o status code do meu get, 200. 200 é ok. E qual é o conteúdo do meu get? Tá aqui, um JSON com a taxa, a data da taxa, aqui já estou com a data do dia 12, né, mas é a mesma taxa lá, está no mesmo valor a taxa.
1.90. E agora a gente vai fazer o parse desse conteúdo. Então, para isso que eu uso a função from.json do pacote JSONLit, que é um pacote que faz o parse de conteúdo JSON. Fiz aqui, ó, gerei uma lista de 4 elementos, que era o conteúdo do JSON, tudo aqui, ó, em string. Então, nessa lista eu vou começar a fazer agora a formatação das datas e dos números. Então, vou fazer a formatação da minha taxa, que é esse elemento aqui, e para isso vou usar a função strReplace, que é para substituir a vírgula pelo ponto, e vou usar o asNumeric para fazer a conversão para o valor numérico. Então, tá agora aqui, ó, a taxa já como numérico. Se eu olho aqui no meu ambiente, eu vejo a taxa como num. E vou usar agora a minha função asDate para formatar a data da taxa. Então está agora aqui, asDate, data da taxa. Como é que está a minha lista agora? Ó, com a data da taxa formatado, bonitinho, e a taxa formatada aqui numa beleza. Então agora a gente já sabe como ir no site da B3 e obter a taxa DI diariamente. Então, de posse disso, você pode programar um robozinho que diariamente vá no site da B3 e obtém esta taxa, que é muito importante para a nossa economia. Vamos ficando por aqui.